Vamos voltar para as ruas de São Paulo? Entidades médicas criticaram uma consulta do Conselho Federal de Medicina sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos. A Beatriz Manfredini que vai contar para a gente sobre o motivo dessas críticas, né, Bia? Lívia, o que aconteceu foi que o Conselho Federal de Medicina publicou uma consulta, uma pesquisa, uma espécie de consulta pública, questionando o que os médicos acham, os médicos brasileiros, da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para bebês e crianças entre 6 meses e 4 anos e 11 meses de idade. Eles colocaram, então, essa consulta na internet, no site da pesquisa, e aí eles dizem o seguinte, que querem conhecer a percepção dos médicos brasileiros sobre a obrigatoriedade dessa vacinação especificamente contra a Covid-19. Logo depois, essa pesquisa, essa tentativa do Conselho Federal de Medicina surtiu um efeito negativo entre as principais sociedades e entidades médicas do país. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia e também a de Pediatria divulgaram cartas abertas criticando essa pesquisa. A gente tem um trecho de uma das cartas, olha, eles dizem o seguinte: é nosso entendimento que uma pesquisa com estas características possibilita interpretações equivocadas e sem perspectivas de fornecer conclusões baseadas em evidências científicas, não sendo, portanto, um instrumento de utilidade ao Conselho no que diz respeito a posicionamentos e tomadas de decisões. A discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação não pode se misturar com as recomendações e evidências científicas do benefício da vacinação. Em outros trechos dessas cartas abertas e notas das 3 sociedades, eles dizem que a inclusão dessa vacina no Ministério da Saúde, na tabela do SUS, e também nas UBSs, no calendário de vacinação, foi feito com base em claras e robustas evidências científicas e que desde que essa imunização começou, se prova que ela protege contra casos mais graves da doença, que ela evita casos mais graves da doença nesse público. Então, foram diversas cartas aí criticando essa pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que depois também veio a público responder a essas críticas. A gente também separou um trecho dessa nova carta do Conselho Federal de Medicina em que eles dizem o seguinte, que em nenhum momento eles contestaram a eficácia ou a decisão do Ministério da Saúde de disponibilizar a vacina contra a Covid-19 à população infantil. E reiteram que a pesquisa visa unicamente conhecer a percepção do médico brasileiro sobre a obrigação imposta aos pais para que as crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses sejam vacinadas, independente de prescrição médica da vacina contra a Covid-19. O fato é que a pesquisa gerou muita polêmica, portanto, como a gente acompanhou, gerou aí uma espécie de troca de farpas e de críticas entre as entidades e o Conselho, mas a consulta continua no ar, a pesquisa ainda acontece, apesar de toda essa polêmica. Lívia. Obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. Bom trabalho para você e até já.